São 9h52. Vamos falar sobre vacina contra o coronavírus. Na linha, a partir de agora conosco, está o governador de São Paulo, João Dória. Bom dia, governador. Bom dia, Sheila. Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes da Band News. Governador, a gente começa essa entrevista com a pergunta que todo mundo quer saber a resposta, né? Quando o nosso ouvinte vai poder ir a um posto e tomar a vacina? Sheila, nós estamos na terceira e última fase da testagem da vacina Coronavac contra a Covid-19. Essa fase de testagem termina no próximo dia 15 de outubro. Portanto, está próximo. Mais 15 dias temos a conclusão dos estudos, das análises dentro do protocolo internacional e absolutamente dentro do protocolo também da Anvisa. Na sequência, Sheila, os resultados serão encaminhados para a Anvisa, que tem um prazo limite de 60 dias para emitir a sua autorização, considerando que tudo possa continuar correndo bem, como está correndo até aqui. Mas a Anvisa também, essa é uma outra boa notícia, Sheila, já disse que vai agilizar os procedimentos para emitir o seu laudo num tempo inferior a 60 dias. Mesmo assim, São Paulo vai obedecer o protocolo rigorosamente e nós programamos o início da vacinação, repito, tudo continuando a correr bem como está e obtendo a aprovação da Anvisa. A imunização em São Paulo, dos brasileiros de São Paulo, Sheila, começa no dia 15 de dezembro e a vacinação começa com os profissionais da saúde. Médicos, enfermeiros, paramédicos, os que atuam em hospitais, em centros de atendimento médico, sejam eles municipais, do Estado de São Paulo, federal e também os privados. Todo o universo da saúde terá prioridade na vacinação, na imunização com a Coronavac. E a partir de janeiro, aí vamos seguindo o protocolo de imunização, Sheila, que envolve pessoas com morbidade, aqueles que atuam em setores públicos com grande concentração de público, rodoviárias, metrô, os aeroportos regionais e os aeroportos também federais aqui em São Paulo, as áreas de atendimento nas estações da CPTM e, na sequência, vamos com as pessoas com morbidade, com mais de 60 anos e, assim, dando sequência à vacinação, esperando, repito, dentro dessa perspectiva de tudo correr bem como está correndo. Até março nós teremos a imunização dos 45 milhões e 500 mil brasileiros de São Paulo, Sheila. Esse é um calendário que nos parece bastante otimista, e é claro que a gente quer ser otimista num momento como esse, né, governador? Exato. Agora, a gente precisa esperar também a finalização de todos esses testes, ainda que bastante avançados, e como o senhor disse, a autorização por parte da Anvisa. O senhor falou que a Anvisa normalmente trabalha aí com prazo de 60 dias, é isso? Como seria possível acelerar? A Anvisa já fala em qual seria o prazo com o qual poderia trabalhar nesse caso dessa vacina? Sheila, primeiro nós estamos aqui respeitando rigorosamente todos os protocolos. E essa é uma das razões pelas quais a Coronavac é tida pela Organização Mundial de Saúde como uma das mais promissoras vacinas do momento. Hoje nós temos 12 vacinas no mundo na terceira etapa de testagem. A Coronavac é uma delas. E a que mais bem vem apresentando resultados no segundo maior centro, infelizmente, de infecção e óbitos no mundo. Depois dos Estados Unidos, infelizmente, essa posição é do Brasil. Então, nós estamos, sim, otimistas, como cabe a uma situação como essa, diante de uma pandemia, onde nós já temos 144 mil pessoas mortas, o mínimo que nós precisamos ter é um otimismo realista, não é? E não um pessimismo em relação à vacina. A Anvisa seguirá o seu protocolo, e nós temos muitos elogios a fazer à Anvisa pelo procedimento correto, técnico, de análise, tanto da vacina Coronavac, quanto das demais vacinas que estão em teste aqui no Brasil. Ela apenas mencionou, sem determinar prazo, que fará em tempo menor do que o protocolo. E a nossa confiança absoluta no critério, na avaliação e nos procedimentos da Anvisa, Sheila. Governador Ivan Brandão falando aqui, Oi, mas tudo bem? Bom dia. É que de alguma forma fica parecendo que estamos cantando a vitória antes da bola entrar no gol, sabe? Quando o senhor anuncia que a vacinação começa num dia específico de uma vacina que a gente ainda não sabe se é verdadeiramente 100% eficaz com o coronavírus, quer dizer, o senhor não teme que isso seja um tiro no pé e de alguma
forma não seja possível iniciar essa vacinação no dia 15 de dezembro? Quer dizer, porque quando a gente fala numa data, fica parecendo que, bom, a partir então nesse dia todo mundo vai tomar a vacina e não é bem assim, né? O senhor mesmo falou aí dos protocolos e tudo, o senhor não teme o risco político que pode existir com algum percalço nesse caminho aí até essa data? Ivan, primeiro, o tiro não é no pé, o tiro é no vírus. 2, nós temos falado a verdade, foi exatamente o que eu disse para vocês agora e também aos ouvintes da Band News. Passo a passo, com critério, com cuidado, obedecendo os protocolos. Eu não disse aqui que no dia 15 de dezembro nós vamos vacinar 45 milhões e meio de pessoas simultaneamente. Você não ouviu isso, Sheila não ouviu, os ouvintes da Band News não ouviram. Nós vamos iniciar a vacinação, a imunização, em 15 de dezembro. Isso é o que está planejado. O mínimo que se obriga de um governo responsável é trabalhar com planejamento, Ivan. E planejar é exatamente o que nós estamos fazendo. Foi assim que fizemos desde o início da testagem da Coronavac aqui no Brasil. Nós estamos testando em 7 estados brasileiros. São 13 mil voluntários, médicos e profissionais de medicina que estão sendo testados, além de 50 mil testes já feitos na China e vitoriosos e que apresentaram resultados de eficácia de 94,7% desta vacina. Testes, aliás, resultados encaminhados também para a Organização Mundial de Saúde. Mas o que vale mesmo é a testagem aqui no Brasil. E nós estamos seguindo o protocolo da Anvisa rigorosamente. Mas temos a obrigação, primeiro, de olhar com otimismo diante de uma situação tão trágica quanto essa. Ivan, volto a lembrar, 144 mil brasileiros já foram a óbito. Nós temos mais de 4.800.000 brasileiros que foram infectados. Muitos que ainda estão hospitalizados e sofrendo com os efeitos da Covid-19. A obrigação de um gestor responsável é trabalhar pela vacina, é não estabelecer competição com a vacina, nenhum viés ideológico, nem partidário, nem político, nem eleitoral. Nós não estamos fazendo isso, nós estamos defendendo vidas. A mesma defesa, Ivan e Sheila, que fazemos na quarentena. Por que São Paulo está indo bem? Por que estamos fazendo aqui, conseguindo ter uma redução expressiva dos resultados da imunização, da prevenção, melhor dizendo, aqui em São Paulo? Porque estamos seguindo os protocolos internacionais, resistindo, inclusive, a pressões políticas, ideológicas e de outra ordem para agir de maneira diferente. Não é o que nós temos feito aqui. O Plano São Paulo hoje é uma referência nacional em todo o Brasil, com as fases em 5 faixas de cores. E há 11 semanas sucessivas nós estamos reduzindo infecção e óbitos aqui em São Paulo. Este é um resultado positivo feito com base no planejamento e sempre amparado na saúde e na medicina. Então, Ivan, aqui não tem tiro no pé, aqui tem tiro na Covid. Eu também não disse que é um tiro no pé, eu perguntei se o senhor não considerava que seria um tiro no pé. Agora, e quando o senhor fala do papel do gestor, é importante também que o gestor não dê falsas esperanças. Então, acredito que o senhor, de fato, tem ali alguma informação de que, de fato, será possível, senão não anunciaria a data para o início da vacinação, né? O que a gente tem justamente é a esperança de ser vacinado, né, governador? Respeitosamente, com muito respeito a você e a Sheila, é óbvio, você acha que eu, como governador de São Paulo, diante de uma pandemia como essa, num estado que já contabilizou 35.622 mortos, você acha que a gente vai fazer algo de maneira improvisada, de maneira temerária, sem ter a confiança daquilo que nós estamos fazendo? Aqui nós fazemos tudo com muito cuidado, com muito zelo e obedecendo a ciência e a medicina. A única coisa que nós não fazemos aqui, Ivan, é colocar fator ideológico, político, partidário, extremismos ou colocações inadequadas. O que nós fazemos aqui é ciência, é obedecer à ciência. E por isso que nós estamos conseguindo desacelerar a Covid aqui em São Paulo e ajudando a desacelerar no Brasil. Aliás, se você tiver alguma dúvida, abra a Folha de São Paulo de hoje e você vai ver a manchete da Folha. Governador, a manchete da Folha está falando, a gente trouxe aqui também o destaque um pouco mais cedo, né, sobre essa queda 10ª semana consecutiva, se não me engano, né, nos números aqui dos casos de coronavírus, de morte de coronavírus, pelo coronavírus aqui em São Paulo. Mas, governador, sabe uma pergunta que é muito frequente entre os nossos ouvintes e acho importante esclarecer? O senhor assinou ontem um contrato de fornecimento de 46 milhões de doses com o laboratório chinês Sinovac. E aí muitos ouvintes se perguntam o seguinte:
É o caso de comprar essas vacinas e já fazer o contrato de fornecimento sem que antes os testes sejam todos finalizados e a eficácia e a segurança da vacina sejam de fato comprovadas e autorizadas? Sheila, é compreensível a sua pergunta, mas também de maneira muito respeitosa, a mesma pergunta pode ser feita ao Boris Johnson, primeiro-ministro da Inglaterra. Comprou 420 milhões da vacina de Oxford para os ingleses. E a vacina está sendo testada exatamente como a Coronavac. O presidente Donald Trump comprou 900 milhões de doses da vacina Moderna, a vacina americana, que também está na terceira fase de testagem. São 12 vacinas que estão sendo testadas mundialmente neste momento. Então, nós estamos fazendo exatamente o procedimento que países do primeiro mundo estão fazendo, estão adotando para proteger a sua população. Confiantes no bom resultado, porque nós estamos na terceira fase da testagem, Sheila. Não é a primeira fase, nem a segunda. Os estudos não estão sendo feitos escondidos ou de maneira sorrateira. Os estudos desta vacina, da Coronavac, assim como as demais que eu citei, estão sendo feitas dentro do protocolo internacional. E é por isso que há essa boa expectativa, seja na Coronavac, seja em outras vacinas que estão sendo testadas internacionalmente e também aqui no Brasil. E o trabalho de prevenção e planejamento antecipado é uma atitude absolutamente correta e amparado também na ciência. Estou dando 2 exemplos aqui da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. Posso dar talvez mais 6, 7, 8 outros exemplos na Alemanha, na Itália, na Espanha, em Portugal, na Coreia do Sul. Todos os governos desses países, que não são negacionistas, que não tratam a Covid como gripezinha, resfriadozinho, estão encomendando vacinas a laboratórios internacionais antes mesmo da conclusão da etapa final dessa terceira fase de testagem. Este é um procedimento aceitável e amparável. Porém, a aplicação da vacina só será feita, a imunização só será realizada após a aprovação final da Anvisa, no caso do Brasil, e certamente das agências regulatórias dos Estados Unidos, da Inglaterra e dos demais países. Uhum. Governador, queria falar com o senhor sobre o projeto de ajuste fiscal que está tramitando lá na Alesp. Como é que o senhor tem acompanhado aí as discussões? Parece que vai, não vai, muitas críticas de alguns setores em relação aos pontos que estão sendo discutidos, mas de modo geral, que impressão o senhor tem aí da discussão na Assembleia e se tem essa expectativa aí de que seja aprovado, o que acontece também se esse projeto não passar por lá? Ivan, primeiro a expectativa é de que o projeto seja aprovado. 2, a Assembleia Legislativa tem o direito e o dever de debater. O contraditório faz parte da democracia, nós respeitamos isso. São vários parlamentares que debatem, discutem já há 3 semanas esse PL, que tem o número 529, da reforma administrativa e fiscal. Fundamental, Ivan, Sheila e ouvintes da Band News, para a recuperação econômica do estado de São Paulo. O coronavírus causou a mais grave crise econômica mundial e a mais grave crise econômica da história do Brasil. Vocês viram que ontem foi apresentado oficialmente o número de 13 milhões e 100 mil brasileiros desempregados. O prejuízo de todos os estados, de todos os municípios e do governo federal é gigantesco como efeito da crise, infelizmente determinada pelo vírus Covid-19. São Paulo já perdeu, Ivan, 10,4 bilhões de reais em receitas, o que dá um desequilíbrio gigantesco nas contas do estado de São Paulo. E nós aqui somos zelosos, cuidadosos com isso. Aliás, estamos fazendo, desculpe fazer esta menção, Sheila, Ivan, o que o governo federal não fez. O governo federal não apresentou uma reforma administrativa e fiscal ao Congresso Nacional. Apresentou proposta de aumento de imposto. Aliás, já apresentou e recuou 2 vezes. Ontem foi o segundo recuo. Aqui nós estamos tratando o assunto com seriedade para fazer esse ajuste fiscal para os anos de 2021 e 2022. Isso implica na extinção de fundações, empresas, autarquias, historicamente deficitárias. Só em 2019 deram um prejuízo de 350 milhões aos cofres públicos. E estamos também
limitando alguns benefícios fiscais de ICMS pelo prazo de 2 anos, 2021 e 2022. Aqui nós tratamos também, Ivan, a crise econômica com seriedade e valorizando o debate e aceitando o contraditório, as observações que estão sendo feitas na Assembleia Legislativa pelos parlamentares. E a expectativa é positiva, Sheila. Esperamos até amanhã termos a aprovação do PL 529, repito, de uma reforma administrativa e fiscal fundamental para a recuperação econômica do Estado de São Paulo e a manutenção, Ivan, dos serviços de saúde, educação, segurança pública, habitação popular e proteção social. Nós não vamos esperar São Paulo quebrar, como já aconteceu com Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, para depois chorar as mágoas no governo federal. Aqui agimos com responsabilidade. Governador, para encerrarmos, até porque o senhor tem uma agenda logo na sequência, ainda falando sobre esse projeto de ajuste fiscal, tenho acompanhado uma reação importante de produtores do agronegócio paulista que dizem o seguinte, a partir desse projeto, em relação ao artigo 24 do projeto, que o agronegócio seria prejudicado, que arcaria com custo adicional de produção, que impactaria bastante o preço de alimentos, de insumos agropecuários. Haverá aumento de imposto, o que é exatamente? E o senhor pretende, de alguma forma, mexer nesse artigo 24 na conversa com a Assembleia Legislativa? Sheila, primeiro não haverá aumento de nenhum imposto. Volto a repetir, não haverá aumento de nenhum imposto. O governo de São Paulo não aumenta impostos. Nós estamos reduzindo benefícios fiscais e pelo prazo de 2 anos, 2021 e 2022. E na chamada cesta básica de alimentos, assim como a cesta básica de medicamentos, nenhuma alteração, zero. Permanecerão todas as condições como estão, inclusive os benefícios fiscais. Em outros setores, em outras áreas, a redução do benefício fiscal, repito, isso não é aumento de imposto, isso é redução de benefícios fiscais e serão temporários, ou seja, para os anos de 2021 e 2022. E vamos fazer também, Sheila, teremos a oportunidade de falar sobre isso aqui, com você, com o Ivan e aos ouvintes da Band News, um amplo programa de revitalização para a economia de São Paulo. Vamos apresentar, aliás, no dia 16 de outubro, pelo Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, Sheila, como você sabe, e atual secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, o programa Retomada 21-22, um amplo programa que atende 14 polos econômicos do Estado de São Paulo e um programa de desestatização com concessões, parcerias público-privadas e privatizações de estatais e também para o ingresso de fortes investimentos em rodovias, ferrovias, metroviários, aeroportos regionais, entre outras áreas, trazendo com isso mais recursos, mais empregos e a oportunidade de melhorar a renda também dos brasileiros de São Paulo. São duas ações, ação de reforma administrativa e fiscal e uma ação de desenvolvimento econômico. Sheila. Governador de São Paulo, João Dória, obrigada pela entrevista, governador, e até uma próxima. Sheila, muito obrigado. Obrigado, Ivan, também pela oportunidade. Um bom dia, um bom trabalho a vocês. Aos ouvintes da Band News, por favor, se protejam, não saiam de casa ou dos seus trabalhos sem máscara e, por favor, se possível, obedeçam o distanciamento social de 1,5 metro em relação a outra ou outras pessoas. Um bom dia a todos. Um bom dia. Bom dia.